Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre os lipídios, né? Então, os lipídios, eles costumam aparecer aí como o terceiro maior componente presente na carne, né? Para quem não sabe, os lipídios são biomoléculas orgânicas e talvez a característica mais conhecida dos lipídios é a insolubilidade com a água, né? Então, é o famoso água e gordura não se misturam. Então, o lipídio ele é insolúvel em água. Os lipídios eles podem ser extraídos de células e de tecidos, por exemplo, através da utilização de solventes que são não polares, ou seja, solventes que também são insolúveis em água e possuem afinidade com moléculas lipídicas, como, por exemplo, a gente tem hoje o cloroforme, o éter de petróleo, o hexano, que são exemplos de solventes presentes aí que são capazes de extrair lipídio de dentro de uma célula ou de dentro de um tecido. Inclusive, a gente usa o éter de petróleo para fazer extração lipídica quando a gente quer analisar o teor de gordura de algum tipo de alimento. Bom, dos componentes da carne, o lipídio, né, a gordura, como a gente comentou também lá no começo, ele vai ser a porção mais variável, né? Então, por conta disso, o estudo a respeito de lipídios, ele acaba sendo um pouco mais detalhado quanto o assunto é carne, porque o teor de lipídio, né, a fração de gordura, pode variar, inclusive dentro de um mesmo animal, dependendo do corte. Tanto que, comumente, a gente sabe disso, né? Quando a gente vai no açougue e quer uma carne mais magra, a gente sabe qual corte pedir, que a gente sabe que vai encontrar menos teor de gordura nessa carne. Da mesma forma que a gente, quando compra uma picanha, já espera que venha aquela camadinha de gordura, né? Então, a gente já espera essa camada de gordura aqui. Então, a porção de gordura, ela sempre vai variar e ela tem uma variação também considerável de acordo com a parte do animal, né? Não só com a espécie, mas também com a parte, o mesmo animal, ele pode ter partes do corpo onde ele tem mais ou menos incidência de fração lipídica. Bom, uma coisa importante também é que a fração lipídica, né, a composição de lipídios na carne, vai ter uma relação que a gente chama de inversamente proporcional à composição da água. O que isso significa? À medida que o teor de água reduz, a gente observa um aumento no teor de lipídio. E o inverso também acontece. À medida que o teor de água aumenta, o teor de lipídios diminui. Então, essa relação inversamente proporcional, ou seja, o aumento de um diminui o outro e vice-versa, é algo que a gente observa em relação à carne para a fração lipídica e a fração de água, né? Então, quanto maior for a porção de água, menor vai ser o conteúdo de gordura da peça. Quanto maior for a porção de gordura, quanto menor for a porção de gordura, maior também será o conteúdo de água daquela carcaça ou daquela peça. E essa relação inversamente proporcional, ela também tem influência daqueles mesmos fatores que influenciam, inclusive, outros atributos da composição da carne, como a idade, o sexo, a raça, o tipo de alimentação que o animal recebeu em vida e todos esses critérios que a gente já conversou. Bom, em relação às funções biológicas dos lipídios no organismo, né? Então, eles têm bastante funções, né? Apesar de muitas vezes a gente acabar tendo que evitar o consumo excessivo de gordura, porque ele em excesso realmente acarreta doenças que podem fazer mal para a saúde, né? Aliás, se a doença pode fazer mal para a saúde, né? Obviamente vai fazer mal. Mas o consumo em excesso de gorduras a gente sabe que tem prejuízos bastante significativos, né? Como presença de colesterol, gordura no rim, gordura no fígado e uma série de doenças que a gente já conhece que estão aí hoje presentes na vida de tantas pessoas. Mas o lipídio, ele não pode ser extinguido totalmente da dieta das pessoas e nem dos animais, porque a gente precisa dos lipídios para que eles exerçam algumas funções biológicas específicas, das quais eles são componentes importantes. Como, por exemplo, elemento estrutural. Para quem não sabe, vocês já devem ter estudado há muito tempo atrás, lá no ensino médio,
professor de biologia falando da membrana celular, a parede da membrana celular, ela é feita por fosfolipídios. Então, os lipídios, eles são importantes na construção, na estruturação das membranas celulares, e o nosso corpo nada mais é do que um conjunto de milhões de células. Então, a gente precisa dos lipídios para fazer essa função estrutural. Então, não é que a gente deva consumir em excesso, mas obviamente que a gente também não pode deixar de ter o lipídio da dieta, porque ele vai ser importante para diversas funções do organismo, tá? Ele também é uma excelente fonte energética, sendo que é capaz de produzir até 9 quilocalorias por grama quando o nosso organismo oxida o lipídio. Ele também tem funções isolantes e de proteção, né? Isolante no sentido de manutenção de temperatura corporal. Então, o lipídio ele funciona como uma barreira para a troca de calor. Então, ele consegue manter a temperatura corporal. Por isso que pessoas mais magras costumam sentir mais frio do que pessoas mais gordinhas, porque a gordura ela funciona como uma barreira térmica nessa troca de calor. E também funciona como proteção, né? Então, protege órgãos vitais, como, por exemplo, os rins contra lesões. Os lipídios eles também têm uma função importante em relação a biocatalisadores de algumas enzimas, hormônios que são lipossolúveis e também vitaminas lipossolúveis, né? Então, das vitaminas existentes, tem algumas que são a A, a D, a E e a K, que elas são lipossolúveis, ou seja, elas têm afinidade com o lipídio e não têm afinidade com a água. Então, para que essas vitaminas consigam ser digeridas, absorvidas e metabolizadas dentro do nosso organismo, a gente precisa de um lipídio que transporte essas proteínas e que auxilie nessas reações. Então, essas vitaminas precisam de lipídios para desempenhar suas funções biológicas também. Então, ele também tem essa função aí. E uma outra função que talvez seja aí a que mais agrada, né, as pessoas, é em relação ao sensorial. O lipídio ele é responsável por consideravelmente por melhorar o sabor dos alimentos, e com a carne não é diferente, né, e consequentemente melhora a palatabilidade desses alimentos. Então é por isso que alimentos ricos em gorduras costumam atrair mais o paladar das pessoas, por isso que costumam ser tão chamativos e muitas vezes tão difíceis de você reduzir o consumo na dieta. Ele realmente tem função em melhorar o sabor e a palatabilidade dos alimentos. A gordura animal ela é composta por fontes diferentes de lipídio, porém existe dois que fazem a composição da grande maioria dos lipídios que são encontrados no tecido adiposo, que são nas formas de ésteres de glicerol e ácidos graxos, que compreendem aí cerca de 95% de todo o conteúdo de lipídios da carne, tá? Uma coisa importante que é bastante desejado e muitas vezes tem até raças de animais que são criadas para dar esse efeito, né? É que o lipídio, ele pode se adentrar e se conectar ao tecido conectivo frouxo, que se encontra entre os feixes musculares. E isso provoca um fenômeno que a gente conhece por marmoreio, que é essa carne aqui, geralmente o cupim, né? A gente tem algumas raças de cupim que possuem essa condição aqui. Então, essa carne com essa gordura entremeada, que é uma gordura que está entre o tecido muscular e o tecido conectivo, essa gordura entremeada a gente chama de marmoreio. E esse tipo de carne é um tipo de carne comercialmente com bastante valor agregado e com muito sabor, porque essa gordura entremeada ela provoca sensações sensoriais de sabor e palatabilidade, suculência para a carne, que são desejáveis pela maioria dos consumidores. Do conteúdo de lipídios na carne, os triglicerídeos vão ser os predominantes, tá? Os triglicerídeos, eles são triacilgliceróis, que tem uma estrutura química formada por uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo, tá? Sendo que as propriedades físicas e químicas desses triglicerídeos vão variar de acordo com o tipo de ácido graxo que compõe esses triacilgliceróis, né? Esses triglicerídeos. Então, se por um acaso essa composição for apenas de ácidos graxos saturados, em temperatura ambiente, esse lipídio aqui ele vai ser sólido e a gente chama esse tipo de lipídio de gordura. Então, a gordura ela vai ser sólida à temperatura ambiente. Por isso que a gordura do boi, por exemplo, ela é durinha, né? Por isso que ela é sólida, porque é composta principalmente de ácidos graxos saturados, tá? E
Quando os triacilgliceróis possuírem ácidos graxos insaturados, esse lipídio aqui, ele vai ser líquido à temperatura ambiente, eles vão ser chamados de óleos, né? Então, os óleos nada mais são do que ácidos graxos insaturados. Para quem não sabe, a diferença entre ácido graxo saturado e insaturado são as ligações químicas entre um carbono e outro. Aqui, no caso desse exemplo da foto, a gente tem um ácido graxo saturado, porque eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos da cadeia de ácido graxo. Se em uma dessas ligações eu tivesse mais um risquinho aqui, seria uma ligação que a gente chama de dupla. Então, quando eu tenho ligações duplas, eles são ácidos graxos insaturados, tipo o que tem aqui. Tá? Mas aqui não é um ácido graxo insaturado, porque a ligação está com o carbono e o oxigênio. Para ser ácido graxo insaturado, precisa que essa ligação dupla esteja aqui entre um carbono e outro, tá bom? Bom, aqui tem uma distribuição dos principais ácidos graxos em porcentagem e grau de saturação de gorduras na carne magra e de diferentes espécies animais, tá? Então, eu tenho aqui bovino, suíno, ovino e ave, e eu destaquei aqui alguns lipídios que são os lipídios insaturados, que no caso são os ácidos graxos bons, né? Seria a gordura boa, digamos assim, que muita gente acha que a carne tem só a gordura ruim, né? Só o ácido graxo que causa colesterol e todas essas doenças. Mas ele também tem a presença de ácidos graxos insaturados, que é a gordura boa, tipo o linoleico, que é o ômega 6, e o linolênico, que é o ômega 3, que está presente, ó, o linoleico está presente em cerca de 5% da carne bovina, 9,5% da suína, 4% da ovina e 18,9% da de aves, que é uma quantidade aí até considerável. Mas a carne não é a principal fonte de ácidos graxos insaturados. E a gente tem vegetais que são mais ricos na gordura boa, no ácido graxo insaturado, do que as carnes. E a carne, ela, apesar de sim ter os ácidos graxos insaturados, ela também tem em quantidade bastante elevada os ácidos graxos saturados, que são a gordura e que, se consumidos em excesso, podem sim trazer consequências para a saúde.